Olá, gente, como vocês sabem, eu me chamo Felipe, a maioria de vocês já sabe disso, e como vocês também devem saber, eu não costumo falar em vídeo, só que estavam reclamando tanto que o vídeo estava parado e coisas assim, sabe? Gameplay morta, e eu resolvi que vou tentar falar entre aspas, em alguns jogos que eu vou fazer aqui no canal. E o primeiro vai ser o Resident Evil 2. Deixa eu pular aqui de novo. O Resident Evil 2, que foi lançado em 1998, a versão DualShock Version, como tá ali escrito na abertura no menu, né? E eu vou jogar de Claire, porque a ordem canônica, a ordem da história é Claire A e Leon B. Então eu vou fazer primeiro Claire A, depois eu vou fazer Leon B, depois eu vou fazer Leon A, depois o Claire B. Ainda que é só Leon A e Claire B não seja canon, mas vou fazer mesmo assim. Então dessa vez vamos jogar com a Claire A. E eu não vou falar em cutscene avisando, tá? Eu vou falar quando ela acabar. Então irei iniciar aqui, tá? Normal mesmo, original game. E é isso aí. Vamos lá. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation into the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. I'm finally here. Guy's a maniac. Why'd he bite me? Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah,
First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. You okay? Still in one piece. That maniac's got wrists! Run! Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Bom, pessoas, então chegamos aqui na cidade com a Claire e eu vou simplesmente desviar desses zumbis porque eles não dão tanto trabalho assim. Como vocês podem ver, em relação ao Resident Evil 1, esse aqui é bem mais fácil para esquivar dos inimigos, diferente do 1 que você era um sacrifício para você conseguir passar do lado de um zumbi, então é isso aí. Freeze! Who are you? What are you doing here? Don't shoot! I'm a human! Whew. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Bom, então basicamente foi isso que aconteceu, que vocês viram aí. A Claire, ela ainda está, né, procurando seu irmão, Chris Redfield. E é o Chris, protagonista do Resident Evil 1. E ela está procurando ele na cidade, que é Raccoon City, que é onde ele vivia. Aí ela chega na cidade, que tá meio deserta, ela entra em não sei se é uma lanchonete ou um restaurante, acho que é uma lanchonete, e ela dá de cara com um zumbi. Então ela encontra o Leon, que diz aquela cena clássica, né, que ele fala get down, né, get down, o meu inglês hoje tá horrível. Get down, né, que no caso significa se abaixe. E acontece isso aí. Opa. Esqueci que esse jogo aqui tá sem mira automática. Que triste. Depois ativo. Já matei um? Matei. Que bom, né? Nossa, eu tô muito acostumado com a mira automática. Eu tô achando que ele vai me morder se eu tentar passar. Nossa, eu chamei a atenção do outro. Tava lá na quadra, chute de beisebol não. Ah, sei lá. Não sou fã de esportes, né? Então só obrigado a saber, né? Bom, então, gente, na cutscene que vocês viram, o Leon, ele manda a Clary para a delegacia. E é para lá que vamos, se o zumbi deixar, né? Se o zumbi permitir. Eu chamei a atenção de um que estaria aqui, que eu geralmente não mato ele. Deixa eu ver aqui, inventário aqui.
Tá. Bom, então vamos para a delegacia, né, gente? Com a Clairezinha, já dizia o Gabriel, né, nas suas lives. Clairezinha. Aqui vai estar lotado de zumbis e eu vou tentar esquivar. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, né? Sai fora, sai fora. Consegui. Se fosse no Resident Evil 1, eu não iria conseguir. Tudo bem. Não vou matar esses zumbis, porque desnecessário, perco de munição. Simplesmente passar. Aqui vai ter um zumbi no chão. E eu tava vendo ela e deixei ela se aproximar, mas ok. Nossa, ficar sem mira automática é um saco. Não sei se eu tô acertando o zumbi. Deveria ter ficado lá mesmo. No início, os zumbis são meio fraquinhos assim mesmo, só que lá pro final do jogo aparecem os zumbis com um HP mais elevado. Pra dificultar a nossa vida, né, gente? Aqui eu vou tentar esquivar de novo. Provavelmente não vou conseguir, porque essa parte aqui é lotada. Não disse que não ia conseguir. Enfim, só uma mordida. Opa, eita. Foi quase. E vi por aqui vai ter zumbi, então eu vou por aqui, tá? Gente, olha, se vocês tivessem passado todo esse caminho que fiz agora, sem pegar nenhum item, nenhum nada, só você pegar a pistola, na verdade peguei em cutscene, né? Só com a pistola, a faquinha, não pegar nenhum item, nenhuma munição, nada, e chegar aqui, vai ter um zumbi, que no caso esse zumbi vai ser o Brad, que no caso é o piloto do time Alpha dos Stars, que no caso é o carinha que salva Jill e Chris lá na mansão. E busca eles com o helicóptero e leva eles embora. Ele é o Brad. E ele estaria virado em zumbi aqui. E você, caso você mate ele e cheque o corpo dele, ele vai dropar uma chave. Que essa chave, ela é a chave para o armário de roupas. Para você conseguir trocar roupa no jogo. Tanto com a Claire quanto com o Leon. Então, basicamente assim. Você passa todo esse caminho sem pegar nenhum item, chega aqui e vai encontrar o Brad. E você mata ele como você quiser, na faca, né, se você consegue, no tiro. E pega a chave para abrir o closet. E o Brad, ele só aparece no cenário A. Então, se você está jogando tipo Leon B ou Claire B, você não vai achar o Brad. Só que se você deixa trancar a porta no cenário A, no cenário B, ela já está liberada para você, tá? E como não vou trocar roupa, vou ficar com a roupa original nessa gameplay, eu não fiz o Brad aparecer, porque fica mais complicado, porque você perde muita munição que você poderia ter já no início do jogo. Então, eu preferi não apresentar o Brad aqui desta vez. Só que em outra gameplay, talvez. Se eu for jogar o Orange desse jogo, eu faço isso. Se bem que o Orange é bem mais complicado, mas o quê? Bom, chegamos na delegacia. Agora, o próximo passo seria encontrar o Leon. Será que seria esse passo mesmo? Mas ok. Provavelmente não, né? Porque Resident Evil é tudo mais complicado, né? Então... não vou pegar esse aqui, bom. Eu acho, por enquanto. Hang in there. Are you the only officer left in the building? Who are you? Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris.
We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill, Barry. Every last STARS team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything, at the risk of their own lives. But no one believed them. Are you okay? Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... Just go. Okay. Just hang in there. I'll be back soon. Bem, gente, praticamente a Claire encontrou o Marvin, que é aquele personagem que você encontrou no remake, que eu acho que imagino que você já deveu saber quem é. Aquele policial, que no caso é o Tenente Branagh, Marvin Branagh. E aí está ele na sua participação no Resident Evil 2 clássico. Ela encontra ele, ela fala que está atrás do seu irmão, Chris, e ele fala que o que aconteceu, né, ele dá meio que um resumo dos eventos do Resident Evil 1. E aí ele fala que Chris e Jill estavam na mansão, desconfiaram, tentaram denunciar a Umbrella e tal. E ninguém acreditou neles e blá blá blá, tipo isso. E aí ele já sabia que ele ia virar zumbi, né? Ops, spoiler. Enfim, ele foi mordido por um zumbi, ele já sabia que ia morrer. E é isso aí. Ele se trancou, né, lá na sala dele e deixou a Claire avançar pra tentar se salvar, né? Porque... Gente, olha, eu não vou ficar pegando file, só que os que eu pegar, eu vou simplesmente passar assim e vocês traduzem e botam em pausa e ficam traduzindo se vocês quiserem entender, tá? Aliás, a Claire, ela tem um lockpick, tá? O mesmo que a Jill usava pra destrancar certas portas e etc. Eu guardo esse spray também. No Resident Evil 1, essas gavetas, 90% dessas gavetas, elas dão munição de shotgun. Aqui é mais diferente. Até porque, gente, a Claire, ela não usa shotgun nesse jogo. Trancado. Gente, esse aí é o maldito leaker. Eu vou me arriscar aqui pra pegar essa ervinha, só que eu normalmente não me arriscaria tanto. Mas deu certo. O maldito leaker que dizem acho que é em um livro ou foi em uma entrevista, não sei. E o leaker, um zumbi, ele vira um leaker quando ele passa muito tempo sem se alimentar. Aí ele só tem uma segunda mutação virando um leaker. E é como se fosse um zumbi que sofreu uma segunda mutação, entendeu? Tipo isso. Uma lareira. Basicamente aí é um puzzle, tá? Um sacrifício para o inferno de fogo.
Mais nada aqui. Bom, vamos embora, né? Então, não tem nada, então... Oh my god. Sai fora, sai fora. Foi triste. E eu acho que eu vou ser mordido por essa daqui também. Ah não, esqueci que o Resident Evil 2 é mais fácil pra mirar. Vou matar logo todos esses zumbis, que essa área aqui é tipo área que eu vou ficar passando muito. Então se eu deixar zumbi vivo aqui vai virar um problema. Principalmente pelo fato de que eles estão me atacando demais aqui. Só que o que mais tá me prejudicando aqui é o fato de que eu estou sem mira automática. E nesses clássicos eu sou muito acostumado a jogar com mira automática. Então se eu não tenho mira automática eu vou estar me complicando. Tem um zumbi a mais ali. Deixa ele vir. Morreu? Acho que não, provavelmente ainda vai estar vivo. Como pensei. Não tô conseguindo enxergar aquela... Cadê ele? Parece, safado. Ah, bom, agora ele... Ah, apareceu, né? Morreu, então. Tá trancado. Formato de diamante. Ervinha. Eu vou usar logo uma erva. Aí eu combino as outras para formar uma erva, mais uma combinação de ervas mais potente. Mais 3 ervas. Vou salvar logo. Aqui é a sala de save, tá, gente? Super seguro. Então tá tranquilo. Acho que quem já jogou Resident Evil 2 Remake vai saber qual é essa salinha aqui, né? Lockpick. E eu não sei porque eu não consigo usar. Uma chave especial é necessária. Ok, né? Ok. Isso aqui é para imprimir filmes. E tem meio que uma revelações da história e tal. Coisas assim. Vou guardar isso aqui. Vou levar só a pistolinha e munição mesmo. Nossa, eu deveria ter... Ah, aqui tem. Beleza. Então vamos salvar aqui. Bom, gente, então basicamente foi isso. O início do gameplay do Resident Evil 1 pra PlayStation 1. Tô jogando no emulador de PlayStation 1, tá? No PC. E é isso aí, gente. Então, imagino que vocês tenham algumas reclamações, já que eu nunca fiz gameplay gravando com minha voz. Então, pode ser que tenha dado alguma coisa errada, alguma coisa feia assim e tal. Só que se vocês gostarem no geral, não deixem o seu like, não deixem o seu like, mas deixem o seu like, deixem os seus comentários e, se puder, compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer, certo? Então, é isso aí, gente. Eu vou iniciando por aqui, tá? Falou aí.